Olá, sejam novamente bem-vindos ao curso Português para Estrangeiros nível básico da plataforma Mais FMG. Nessa aula de número 2, vou destacar para a gente, o conteúdo ele é bastante vasto, mas eu vou destacar para a gente dois conteúdos que eu considero importantes e por isso eu trago nessa videoaula, tá? Que são os verbos ser e estar no presente. Esses dois verbos são os verbos alguns dos verbos mais usados na língua portuguesa, porque além de terem função como verbo principal em várias e várias orações, principalmente em orações básicas, eles também têm função auxiliar, ou seja, eles aparecem atrelados a outros verbos e outras construções verbais por toda a gramática da língua portuguesa. Tá? O verbo ser ele tem uma estrutura bastante diferenciada, nós vamos falar mais sobre verbos irregulares na nossa última semana de aula, porém, ele é um verbo que ele é diferente, a conjugação dele é toda diferente. Aliás, uma coisa muito importante a respeito da conjugação dos verbos em língua portuguesa é que, em português, diferente de outras línguas, eu vou dar o exemplo do inglês, porque é uma língua bastante conhecida por todos, mundo afora, e quando se estuda inglês, a gente tem muita preocupação com o uso dos pronomes, Os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, você, enfim. Os pronomes, eles são muito importantes em determinados idiomas, porque a partir do pronome é que nós conhecemos a quem é a voz do verbo, Quem é que está falando ali naquele verbo. Na língua portuguesa, essa particularidade nos permite não necessariamente precisar dos pronomes, porque cada verbo ele se apresenta numa forma tão própria que ele mesmo já vai dizer para mim quem ele é, quem é esse sujeito da oração, sem necessariamente estar expresso o pronome. Então, muitas vezes, ao invés de você ouvir eu sou, você vai ouvir sou, apenas o sou, o verbo. Eu estou, estou. Tá? Então, é muito comum o português não falar os pronomes, omitir os pronomes em se tratando de verbo, porque realmente não é necessário. O próprio verbo ele já carrega esse número pessoal, que a gente chama, que é dizer para mim quem é esse sujeito da oração, tá? Então, o verbo ser, ele se apresenta nessa forma que a gente está vendo aí, totalmente diferente, cada pessoa tem um formato único e por isso ele é tão especial. Eu vou conjugar para vocês, Eu sou, tu és, ele ou ela é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. O vós é outra particularidade da língua portuguesa. Hoje a gente raramente usa o vós, Ele está bem obsoleto no português brasileiro. Porém, ele se mantém na estrutura gramatical, na conjugação verbal, nada mudou. Na língua portuguesa do Brasil, é muito comum a gente trocar as segundas pessoas, seja do singular, o tu, ou do plural, o vós, por pessoas mais informais, que é o você para o tu e o vocês para o vós. Tá? Só que o você e o vocês, eles não são conjugados da mesma forma que tu e vós. Eles são conjugados da mesma forma que ele ou eles, elas, então é diferente aí. O você e o vocês são terceira pessoa do singular e do plural, enquanto tu e vós correspondem à segunda pessoa do singular e do plural. No nosso livro nós temos um pouco mais de informação sobre essa particularidade, esse uso tão comum. Já o verbo estar, ele, pelo menos no presente, ele aparenta ser um pouco mais regular, ele tem formas mais regulares, ou seja, pelo menos o radical, que é a primeira parte do verbo, se mantém igual e a terminação é que acaba mudando. Então, o verbo estar, ele é conjugado da seguinte forma: eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Existe uma regularidade um pouco maior no verbo estar. Uma outra particularidade importante sobre o verbo ser e o verbo estar é que o verbo ser ele está muito associado a características, a estados físicos. Então, eu sou alta, eu sou morena, enfim. Você usa o verbo ser, ele é magro. Você usa o verbo ser para destacar muitas desses aspectos, dessas características físicas.
Já o verbo estar, ele tem mais uma função ligada a estados mentais. Ele está cansado, nós estamos envergonhados, enfim, é uma série de situações mais ligadas a estados mentais do que o verbo ser, tá? Entretanto, existem particularidades e no livro nós também acabamos vendo essas particularidades. Como a gente pode ver, tanto o verbo ser quanto o verbo estar, eles são usados em frases básicas, aquelas que eu mostrei lá na primeira aula, né, de como se apresentar, dizer qual é a profissão e etc. Então, olha só, quem é você? Eu sou Maria. De onde você é? Eu sou da Espanha. Onde vocês estão? Nós estamos em Minas Gerais. Qual é a sua profissão? Eu sou professora. Então, é interessante a gente perceber também esse aspecto, né? Que o verbo ser, ele está ligado também a coisas mais permanentes, situações mais permanentes, enquanto o verbo estar é mais ligado a situações transitórias. Se você fala, eu estou em Minas, é nesse momento, você pode ser que daqui a um tempo você não esteja mais nesse local, tá? Já eu sou Maria, é permanente, sou Maria. Até que se prove o contrário, você é Maria. Tá? Então, existe todo esse aspecto também, essa peculiaridade com relação à durabilidade das situações, que também é relacionado aos verbos ser e estar. Quando você está, por exemplo, num cargo transitório, né? Eu estou professora, eu não sou professora. É diferente essa relação semântica, né, entre essas duas estruturas. Você ser professor é a sua profissão, ponto. Você estar professor é aquele período transitório. Talvez você não seja de formação docente, né, formação como professor, mas está atuando naquele momento nesse emprego, tá bom? Então, como eu falei, né, os estados físicos eles ficam mais a critério do verbo ser, ele é alto, e os estados mentais ficam mais a critério do verbo estar, eles estão tristes. Embora esses verbos sejam usados para situações, o verbo ser seja usado mais para situação permanente, como eu falei, o estar para situações mais temporárias, eu citei aí que pode existir exceções, né? Então, quando você fala, por exemplo, eu sou estudante, você usa o verbo ser, porém, ser estudante é um estado aparentemente temporário. A gente não vai ser estudante para sempre, né? Pelo menos não é o que se pretende. A mesma coisa acontece, a mesma inversão acontece na frase abaixo. O gato está morto. É uma situação, porém, uma situação definitiva, permanente, tá? Onde nós usamos o verbo estar. Então, essas peculiaridades da língua, elas são muito importantes de serem notadas. Porém, é aquilo que eu disse para você. Num primeiro momento, você não aprende tudo sobre o idioma. É através da observação, da experimentação, que você acaba detectando essas nuances, né, essas particularidades. E o português ele é riquíssimo de particularidades, tem para todos os gostos, vocês podem ter certeza disso. E o nosso conteúdo que eu também resolvi para destacar são as preposições relacionadas a lugares. E o que a gente tem aí? A gente tem o uso do verbo estar, mostrando essas situações que são temporárias. Eu coloquei aí várias frases que são muito parecidas e a posição é que é diferente para você perceber essa situação local, né? Essa localização, digamos assim. Então, onde está o cachorro? O cachorro está na mesa. Na mesa, o na é em mais a, né? O em, a preposição em, mais o artigo a da na em língua portuguesa. E estar na mesa significa que ele está em cima e em contato. Na frase 2, o cachorro está embaixo da mesa. Embaixo está nessa posição onde ele se encontra, né? Logo abaixo. Na 3, o cachorro está ao lado da mesa. Então, ao lado, seja o lado esquerdo ou direito, não está colocando, determinando ali, é estar próximo, tá? Numa proximidade, porém, paralelo, digamos assim, ao objeto, estar ao lado. Agora eu mudei para o gato, né? Onde está o gato? Na primeira ilustração, o gato está na caixa. Ó, percebam a diferença do cachorro que estava na mesa e o gato que está na caixa. Nessa segunda situação, o gato está na caixa, ele não está
somente em cima da caixa, está dentro da caixa. Então, na ele também é usado, né, o em mais a, também é usado no contexto onde a pessoa está dentro. Em algumas línguas, como o inglês, a gente tem diferenciação entre esse uso da preposição, né? Está em pode ser tanto em cima, né, colocado sobre, ou dentro. Então, você tem uma preposição para sobre e você tem uma preposição para dentro. No português, o na ele é usado para os dois. Na segunda frase, o gato está atrás da caixa. Atrás é no lado traseiro, né, na parte de trás da caixa. E o gato está em cima da caixa. Olha a diferença entre o na e o em cima. O em cima é que ele está colocado acima, porém, não necessariamente em contato. Tá bom? Finalmente, o último bloco com algumas preposições de local, para você perceber um pouquinho mais, em relação ao gato e o cachorro, né? Onde está o gato? O gato está aí no meio, né? No meio dos dois. Então, o gato está entre os cães, né? No meio dos dois. Na segunda frase, onde está o cachorro está ao lado da caixa, mesmo do gato, né? Está ao lado, não importa se é ao lado direito, lado esquerdo, está ao lado. E na terceira, o gato está na frente da caixa. Frente é o oposto de atrás. Tá? Em frente, na frente. Então, a gente tem, assim, algumas particularidades que são mais relacionadas a preposições propriamente ditas. Só que esse estudo requer um pouco mais de tempo, né? De observar realmente onde estão posicionadas as coisas. E uma atividade bastante interessante é você, com objetos pessoais mesmo, caneta, coisas simples que você tenha na sua mesa, ir treinando essas posições. Ficar observando cada vez que elas aparecem em determinados lugares, para que você verifique essa relação de espaço, né, entre a localização, o verbo, enfim, o posicionamento das coisas em português. Então, esses foram os conteúdos que eu achei importante trazer hoje aqui para a nossa videoaula, as coisas que são mais importantes de serem destacadas, porém, no material da semana 2 você vai encontrar muito mais informações, além de vídeos, atividades, tem música para você também treinar a sua voz, a sua pronúncia, e o nosso momento cultural falando sobre a fé dos brasileiros, né? Espero que você tenha gostado e aproveitado essa semana 2 e nos vemos na próxima semana.